Você se sente culpada por não fazer nada? Como se não fazer nada fosse um erro ou como se o ócio fosse algo proibido? Se você se sente assim, a gente vai conversar sobre isso exatamente hoje. Porque é um sábado, eu acordei, não tinha energia na minha casa, e aí eu entrei nesse modo. E agora? Eu não tenho energia, não consigo fazer o que eu tinha planejado, e aí bateu um desespero assim. "Ah, e agora? O que que eu faço?" Como se parar e deitar na rede e ler um livro fosse algo assim que eu não pudesse fazer, porque eu tenho que produzir primeiro antes desse descanso merecido. E aí eu vejo o quanto essa sociedade faz com que a gente fique assim, né? É como se a gente tivesse que sempre produzir, produzir, produzir. E aí o dia que você não produz é como se você não fosse útil para a sociedade. Ainda mais as mulheres. Porque a mulher tem a demanda do trabalho, aí ela tem a demanda da casa, e eu tô falando da minha geração. Talvez a geração mais nova tenha uma divisão de trabalho mais justa, mas na minha geração e nas gerações anteriores e mais velhas, a mulher ficava com o cargo, com esse peso maior, né? De cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido. E aí, de repente, quando os filhos saem, o seu trabalho, né? Você já conquistou uma casa, já tem um carro, já fez viagens, então assim, já tá com uma vida estabilizada e tranquila, e aí percebe que não precisa correr tanto atrás das coisas materiais, e seus filhos não precisam mais de tanta atenção, de repente você tem tempo para você. E aí ter tempo para você se torna um desafio, porque parece que a gente está fazendo alguma coisa errada. E você sabe que desacelerar também é um desafio. Então convido você para a partir de hoje desacelerar mesmo, pisar no freio e entender que a vida não foi feita só de produção. Você não precisa ser útil o tempo inteiro produzindo algo. Você não precisa estar o tempo inteiro no trabalho, você não precisa estar o tempo inteiro ou na cozinha, ou arrumando a casa, ou seja lá o que for que você se proponha a fazer. E que ter tempo para você é essencial para sua saúde física e mental. Porque depois dos 50 o nosso corpo começa a pedir para que a gente pise um pouquinho mais no freio mesmo. Não significa que a gente não consiga fazer as coisas, porque a gente consegue e muito, né? Mas a gente precisa desacelerar um pouquinho. Então, deitar na rede, ler um livro, fazer uma meditação, procurar uma terapia, encontrar um hobby, é essencial para que isso tudo melhore na tua vida. Você aprenda a desacelerar, fazendo coisas que te dão prazer e que te dão mais oportunidades do seu corpo e da sua mente e tranquilizando e acalmando esse coração aí que tá aflito. Eu sei que tá, porque eu também passo por isso. E aí eu vejo assim muita gente vendo os meus vídeos, muita gente seguindo, e eu vou pedir para vocês conversarem comigo. Eu também quero saber de você, mulher. Como é que tá sendo esse processo? Como é que é desacelerar? É um desafio? Como é que sente aí dentro de você? Como é que tá esse coração? É desafiador? Ou não, tá de boa? Ou não, você não conseguiu parar de acelerar porque de repente os filhos vieram mais tarde? Como é que tá para você? Eu quero que isso seja uma partilha mesmo e que as pessoas sigam através do compartilhamento de histórias se encaixar em algum lugar. E eu falei de desacelerar porque eu tô vendo isso não só comigo, mas com algumas amigas, alguns conhecidos e inclusive alguns pacientes que eu tenho, que têm dificuldade de desacelerar e têm dificuldade de entender que não precisa estar sempre produzindo. Então, lembre-se, desacelerar não é parar, não. Ficar quieta não é preguiça. Isso é importante de dizer.
Dizer não não é egoísmo. E quando a gente aprende que tudo isso não é aquilo que a gente pensava, a gente entende que todas essas questões nos reconectam com a nossa essência, que é isso que a gente precisa. A gente precisa se reconectar. A gente, a partir dos 50, começa a escolher com mais sabedoria aonde a gente vai gastar a nossa energia. E eu fiquei aqui pensando que talvez o nosso ato de maior coragem depois dos 50 anos seja descansar sem culpa. Isso é um super desafio. Respirar fundo. Sabe quando a gente respira fundo, se reconecta, fica suave? O desafio é se reconectar e fazer menos para que a gente viva mais, melhor e com o coração tranquilo. Depois conta aqui para mim o que que você pensa sobre esse assunto. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.